O Ministério da Fazenda, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora à tarde que o presidente Lula vai assinar uma medida provisória para disponibilizar 4 bilhões de reais para subsidiar os juros do Plano Safra. A medida provisória deverá ser publicada no Diário Oficial da União até a próxima segunda-feira. A decisão acontece para compensar a suspensão dessas linhas de crédito por decisão do Tesouro Nacional, já que o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu conversei com o presidente Lula e com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego. O presidente pediu uma solução imediata para o problema. O fato de que não tem orçamento aprovado efetivamente coloca problemas na execução orçamentária. Tá? Isso poderia comprometer o andamento do Plano Safra, mas em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Mas é preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Portanto, é como se tivesse sido aprovado dentro do orçamento com os limites do arcabouço fiscal. Então, vai ser feito o crédito extraordinário. Lamentavelmente, o Congresso ainda não apreciou o orçamento. A informação que eu tenho é que sequer o relatório foi apresentado ainda, ou será apresentado no curto prazo, e o presidente da República disse que, em virtude do ritmo em que as coisas estão, nós não podemos aguardar o orçamento ser aprovado. E o ministro do Tribunal de Contas deixou claro que, efetivamente, sem essa solução que foi encontrada, não haveria possibilidade de execução do Plano Safra. Então, a solução é, um crédito extraordinário, no valor necessário para que não haja descontinuidade das linhas de crédito, algo em torno de 4 bilhões de reais, e esse valor dentro das regras do arcabouço fiscal, apesar de ser um crédito extraordinário nos termos previstos pela Constituição Federal. Então, não há impacto fiscal do ponto de vista do arcabouço fiscal, ele está dentro do arcabouço, é um crédito extraordinário formalmente, porque não há outra solução possível nesse momento em que o orçamento não foi aprovado, e nós esperamos que o Congresso aprove o orçamento já com essa previsão oportunamente. Mas o plano não sofrerá descontinuidade. Pastas como o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário também se manifestaram. A repercussão foi imediata dentro e fora do governo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, fez um apelo aos congressistas para que aprovem o orçamento o mais breve possível. O ministro da Agricultura também cobrou agilidade, justificando que o governo não podia ser irresponsável ao fazer equalização sem um orçamento aprovado. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse em nota que a decisão compromete o acesso ao crédito rural, essencial para o desenvolvimento do setor, produção de alimentos e crescimento econômico do país. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária culpa o governo por não resolver problemas como inflação e controle das contas públicas. Não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Isso é culpa do agro? Isso é culpa de quem não conhece política macroeconômica, de quem não tem responsabilidade no gasto público, de quem deixa a inflação estourar, os juros chegar a 15 e não consegue controlar o câmbio. Essa é a responsabilidade daqueles que fazem com que o preço na gôndola do mercado aumente, que a população não tenha direito de compra, não tenha capacidade no seu salário para botar comida na sua casa, em que enfrenta uma dificuldade inflacionária enorme, por irresponsabilidade fiscal. Um dos motivos que levaram à não aprovação do orçamento de 2025 no ano passado pelo Congresso é que parlamentares priorizaram a reforma tributária e o pacote fiscal para ajuste das contas públicas do governo. A decisão do Tesouro Nacional tira os efeitos da portaria 1138,
publicada em 10 de julho do ano passado, que autoriza e estabelece condições de pagamento igual de taxas de juros em financiamentos contratados até 25 de junho, dentro do Plano Safra ainda em vigor. A forte elevação da Selic é uma das justificativas do Tesouro. Pois é, por causa do aumento da taxa Selic, nos últimos meses, o Tesouro Nacional precisa gastar mais recursos para equalizar os juros. A Selic passou de 10,5% ao ano em setembro para 13,25% agora em janeiro. E pela manhã, antes do anúncio feito pelo ministro da Fazenda, algumas entidades ligadas ao setor agropecuário se manifestaram contra a suspensão de novas contratações do crédito rural com subvenção dentro do Plano Safra 24-25. Segundo o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, o Pedro Estevão, essa interrupção causaria uma queda imediata nas vendas. Você não ter dinheiro do Plano Safra significa que você vai ao mercado. O mercado do juro está entre 18% a 20%, é muito caro para investimentos, o agricultor não vai ter apetite nenhum. E se ele pegar esse dinheiro para fazer custeio, ou ele vai ter um custo maior com certeza, ou ele vai repassar isso para o preço final do alimento, ou ele vai absorver um prejuízo que também não é bom para investimentos. Nós acabamos de sair de uma grande feira, a feira da Copavel, lá em Cascavel, no Paraná. Lá os associados da ABIMAQ tiveram um bom resultado. As intenções de compras aumentaram 5,9% em relação ao ano passado, indicando que a gente estava numa boa direção de aumento de vendas. Só que esses pedidos foram protocolados nos bancos e esses pedidos ficaram congelados, ou seja, não tem mais recursos do Plano Safra. Isso não é bom para a indústria, você para a fabricação, você para as entregas, isso acaba dando problemas na própria indústria, tá? A gente acha que isso é provisório e o governo deve retomar com alguma solução o Plano Safra. Eu acho que cabe ao Congresso e ao governo achar soluções para esse problema. E é um problema muito sério para a economia de uma forma geral. Já o presidente da AproSoja Mato Grosso comentou a suspensão dos recursos do Plano Safra. O Lucas Costa Beber disse que está preocupado com o impacto das decisões na alta dos preços dos alimentos. Vimos aí o nosso presidente fazer duras críticas aos preços altos do ovo e da carne e se comprometendo a diminuir esses preços. E o que aconteceu ontem vai totalmente contra isso, suspendendo os recursos de crédito, principalmente na semeadura da segunda safra brasileira, onde predominantemente é o milho a principal cultura, ingrediente para a formulação de rações para a produção de proteína animal, seja leite, ovos e carnes. Temos que lembrar que o Plano Safra não é uma benevolência do governo, mas sim uma política de Estado garantida pela Constituição, que justamente visa dar crédito aos produtores rurais, balizar, equalizar os juros para os recursos livres também de mercado, mesmo para aqueles que não acessam os recursos subvencionados pelo governo, e também, é claro, trazer a segurança alimentar, maior oferta de alimentos e diminuição da inflação. Pois é, o Miguel Daúde já está aqui comigo, Daúde? É importante a gente recapitular, porque tanto essa sonora, essa entrevista dada aí pelo presidente da AproSoja Mato Grosso, quanto o representante da ABIMAQ, esses vídeos foram feitos no período da manhã, quando ainda estava suspenso, o crédito. À tarde, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, divulgou essa medida provisória, que vai ser assinada segunda-feira, recompondo esses 4 bilhões de reais para o Plano Safra. Então, é só para a gente contextualizar e atualizar as informações. Agora, o fato é que existe realmente uma morosidade do Congresso de aprovar esse orçamento. Não é possível, A gente tem essa pecha do Brasil só funcionar depois do Carnaval e não tem como funcionar sem um orçamento aprovado. Como é que você vê essa situação, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, é uma situação lamentável,
né, o que nós estamos vivendo no país. Vários assuntos importantes, né, para que o Brasil adquira mais credibilidade, consiga recursos suficientes para poder investir em infraestrutura, investir em setores que precisam muito de dinheiro. O governo, evidentemente, faz benefício com o dinheiro público. Hoje, 95% do nosso orçamento estão comprometidos com despesas, que não tem como você voltar atrás. E o pouco que sobra fica essa discussão no Congresso Nacional, quem vai ficar com esse dinheiro, o Executivo ou o Legislativo. Então, aí foi um dos pontos, Petri, que levou uma postergação da aprovação desse orçamento, que até agora não tem definição. Quando vai ser aprovado, isso o governo tem que gastar 1/12 do orçamento previsto por mês, não pode gastar mais que isso. Evidentemente que dentro desses gastos você tem mês que você gasta mais, menos, você tem uma sazonalidade, e aí ocorre esse bloqueio. Eu até acho que esse bloqueio, Pedro, pode ter ocorrido por necessidade do governo em mostrar para a sociedade que ele precisa de um orçamento, e é evidente que precisa. Eu conversei com alguns parlamentares e me disseram o seguinte: não, o governo não teve nunca a intenção de votar esse orçamento no prazo, porque ele quer fazer uma reforma ministerial, ele quer, porque o orçamento, Petro, você tem a verba aprovada, aí você precisa do orçamento para poder gastar esse dinheiro de acordo com aquilo que vai ser aprovado. E, nesse momento, os parlamentares fazem as alocações desses recursos, né? E aí começa a briga. Então, o governo ele quer ter, né, uma certa autonomia, ele está prometendo uma reforma ministerial para poder acomodar uma base, né, porque ele já está em campanha eleitoral para 2026. Então, o recurso, o país acaba sendo utilizado como massa de manobra dos parlamentares e do executivo em cima do que é mais importante, que é o orçamento, né? Infelizmente, Petri, nós tivemos essa notícia, é uma notícia absurda, porque você sabe que esses 4 bilhões, né, que serão liberados em créditos extraordinários, é uma medida que a Constituição prevê para casos de catástrofe, em casos inesperados, você tem, né? Então está usando desse mecanismo para poder retomar esse crédito. Só que este crédito, Petri, hoje, quando ele chega no banco, o banco está muito com o pé atrás. Por quê? Em função da inadimplência. Hoje, muitos produtores eles têm inadimplência, porque, apesar de ser um dinheiro do governo, quem assume a responsabilidade no caso de um não pagamento seriam os bancos. Então, é um mecanismo muito difícil e o governo brinca, neste momento, com essa situação. Infelizmente, Petri, a gente nos chateia muito, né, que essa semana o Senado, né, aprovou por 60-1 a volta daquelas emendas que foram para o Tesouro, e agora eles querem de volta 4,6 bilhões de emendas parlamentares, dizendo: olha, tem projetos parados, nós precisamos desse dinheiro aí. E o governo, o seu líder, faz um PL para poder reaver esse dinheiro. Aí eu fico pensando comigo aqui, será que não foi esse dinheiro do Plano Safra que poderia ser utilizado lá? Eu não estou dizendo que é isso, hein, gente? Eu estou fazendo uma elucubração em respeito de coisas que têm acontecido, porque não dá para entender. O governo está preocupado com a inflação e tira, né, do Plano Safra os recursos que seriam necessários para aumentar a oferta de alimentos, aí você acaba chegando à conclusão que está tudo uma bagunça, tudo desordenado, falta para o governo um conhecimento técnico, um conhecimento sociológico, antropológico, para poder ligar Lé com Cré dentro dessa miscelânea de mediocridade que assola o Brasil. Então, a gente tem essa situação que vai, sem dúvida nenhuma, prejudicar um setor que é o que traz para o Brasil crescimento e dólares, né? Vai prejudicar a população em detrimento por falta de conhecimento técnico e sociológico
relação ao Petri é a mediocridade imperando no nosso querido Brasil. Mas, Petri, não vamos desanimar. Nós somos patriotas e vamos com respeito, com dignidade, sem agressão, sem ofensas. Nós vamos criticar dentro dos nossos limites democráticos e de respeito à nossa soberania. Então, portanto, está aí a mediocridade assolando a gestão do nosso país. Só duas coisas me alegram nesse momento, viu, Daoud? A primeira delas, que hoje é sexta-feira. E a segunda delas, que é seu aniversário. Então, parabéns para você. Ó, sobe o sonzinho do parabéns pro Daoud, ó. Aí. É isso, obrigado, Daoud. 20 quantos anos você está fazendo, Daoud? Eu? De canal rural, Essas coisas a gente não fala. Não, de canal rural eu te perguntei só, não estou perguntando a sua idade. Canal rural sim. É 21, né? Tá bom, Daoud, parabéns, viu? Que Deus te ilumine sempre aí. Muito obrigado pela sua companhia diária aqui no RN e por tudo aquilo que você sempre nos ensina aqui com o seu conhecimento no agro. Parabéns, Daoud. Obrigado. Boa noite. E hoje eu ganhei um presente, né? Eu ganhei um tempinho a mais da nossa querida Andressa. Que a Andressa já falou aqui, já acabou o tempo. Ela falou, vou te dar 1 minuto e meio a mais de presente. Eu falei, opa, obrigado. Já ganhei o meu presente, que é um tempinho maior. É isso aí. Valeu, Daoud. Obrigado. Uma boa noite e até segunda-feira. Até segunda. Boa noite. Tchau, Obrigado, tchau.